Este vídeo tem por objetivo compartilhar uma série de experiências vividas como condômino, conselheiro fiscal, subsíndico e síndico de condomínios. Ele é o primeiro de uma série que pretende abordar um conjunto de assuntos relacionados à gestão condominial, a qual torna-se mais difícil e complexa a cada dia, em função dos mais variados motivos. Vários amigos e síndicos vizinhos compartilham da ideia que problemas em garagens, elevadores e falta de água nas torneiras e chuveiros dos apartamentos são os que mais geram transtornos, sem falar na inadimplência, é claro. Por isso escolhemos o tema sobre gestão da água em condomínios para inaugurar a série de vídeos e apresentar algumas das iniciativas aplicadas no condomínio onde moramos. Em 20 de maio de 2018, o jornal O Globo publicou no Rio de Janeiro uma reportagem abordando a briga entre condomínios e SEDAI, já na esfera judicial, em função da fórmula de cálculo da cobrança em decorrência da tabela progressiva de valores, que chega a aplicar até 700% de acréscimo em sua última faixa de consumo. Somos de opinião que, antes de buscarmos a esfera judicial, devemos esgotar a busca por soluções internas mediante ações que devem ser tentadas por todos os atores da gestão condominial, a saber, síndicos, subsíndicos, conselheiros fiscais e consultivos, funcionários e, principalmente, condôminos. Apesar de ser um edifício bem menor em relação ao que morávamos anteriormente, de forma resumida, o que conseguimos obedeceu uma sequência de passos que começou com a necessidade de conhecer o prédio, tendo em vista sermos os moradores mais recentes quando comparados aos nossos vizinhos. Em seguida, passamos a conhecer as contas do prédio, seja como condômino ou conselheiro fiscal. Vale destacar a menor complexidade de um prédio de 10 apartamentos, com poucos moradores por unidade, e uma situação administrativo-financeira equilibrada, manutenção predial em dia e inadimplência zerada. No tocante à água, identificamos as capacidades da cisterna e da caixa d'água. Avaliamos o funcionamento do hidrômetro, à época bem irregular. Analisamos as contas cobradas pela concessionária, SEDAI. Implantamos medições diárias do consumo predial e, com base nestas medições, tomamos ações que nos permitem, a 12 meses, pagar o valor mínimo de consumo cobrado pela SEDAI em nossa conta mensal. Quando abordamos a atividade Conheça seu condomínio, trata-se de uma recomendação aos moradores e administração para se integrarem e buscar saber parâmetros como idade do prédio, avaliar os riscos inerentes às suas tubulações e possíveis vazamentos, e também conhecer características como quantidade de apartamentos ocupados ou vazios no prédio, quantidade de moradores por apartamento, disponibilidade de piscinas em coberturas ou outras áreas comuns, dentre outras. Como vocês vão ver mais à frente, tudo isso é importante para avaliar o consumo que está sendo cobrado pela concessionária em sua conta mensal. Continuando, identificamos capacidades da caixa d'água e da cisterna, e foi possível avaliar que temos reservatórios que nos permitem dispor de água por até 7 dias sem o fornecimento da concessionária. O funcionamento irregular do hidrômetro foi rapidamente resolvido com a troca do mesmo pela SEDAI. Em seguida, analisamos as contas dos 12 últimos meses emitidas pela concessionária, questionando aos moradores e síndicos mais antigos as motivações para as variações identificadas nos meses que analisamos. Foram abordadas questões relacionadas à permissão para lavar carro na garagem, regras de plantas em horário de sol a pino, dentre outros. 2 pontos foram detalhadamente tratados. 1. Vazamentos em unidades.
O condomínio pagou a um profissional para avaliar instalações hidráulicas dos apartamentos na busca por algum problema. E nas unidades em que o vazamento foi constatado, pagamos também o reparo das peças danificadas. Alguns vão dizer, sem inadimplências no condomínio, fica fácil fazer isso. Queria ver fazer o reparo numa unidade que estivesse devendo. E nós diríamos que ainda assim deveria-se fazer a manutenção, a despeito do que muitos outros condôminos possam criticar. Aquele condômino eventualmente inadimplente, salvo raríssimas exceções decorrentes de questões até mesmo de caráter, não gostaria de estar enfrentando alguma conjuntura que o impedisse de estar quite com sua responsabilidade condominial. Mas estas conjunturas acontecem e todos estão sujeitos a ela. Se você pelo menos conseguir que ele não aumente a despesa por negligenciar uma infraestrutura que está dentro do apartamento dele, já impedirá um aumento descontrolado dos gastos com água no condomínio. Além desse aspecto, também com raríssimas exceções, ele poderá sentir-se acolhido em um momento difícil da sua vida e, mesmo com sacrifício pessoal, comprometer-se a zelar por suas instalações de modo a não impactar a vida dos demais vizinhos também. Segundo ponto, diz respeito ao hábito dos moradores. Ao identificar uma gestão transparente do recurso água, os moradores poderão sentir-se motivados a rever seus hábitos, evitando, por exemplo, escovar os dentes ou se barbear com torneiras abertas, enxaguar-se com chuveiro aberto ou usar a máquina de lavar com poucas peças de roupa. Abordaremos agora um conjunto de aspectos relacionados às contas emitidas pela concessionária, em nosso estado, a SEDAI, apresentando os parâmetros que utilizamos para garantir a pertinência da cobrança e a certeza do pagamento dos valores corretos mês a mês. O primeiro deles é a leitura anterior, que registra a data e o valor apurado no hidrômetro naquela data da leitura. Essas informações marcam o fim do ciclo de faturamento da conta do mês passado e o início do ciclo do presente mês. A leitura atual, data e valor, fecham o ciclo da conta atual que está sendo faturada pela SEDAI. O número de dias é calculado pela diferença entre as datas das leituras anterior e atual. Nessa contagem, devemos excluir a data da leitura anterior e incluir a data atual. O volume faturado em metros cúbicos é a diferença entre o valor da marcação do hidrômetro no mês anterior e a marcação deste mês, caso esta diferença atinja o mínimo cobrado pela SEDAI. Caso esse mínimo não seja atendido, o mesmo será cobrado usando uma tarifa diferenciada, menor do que a praticada na primeira faixa de tarifas pela concessionária. Os volumes apurados e médios em metros cúbicos dia referem-se às médias apuradas por dia do consumo total em metros cúbicos frente à quantidade de dias demonstrada na conta apresentada pela concessionária. Em nosso caso, frente aos 165 metros cúbicos consumidos em 30 dias, temos uma média de 5,5 metros cúbicos por dia, igual à média estimada para o nosso condomínio. Mais à frente, falamos como isso é tratado. A leitura prevista demonstra a data na qual a SEDAI agendou para comparecer ao seu condomínio no próximo mês, fechando o ciclo de cobrança que se inicia com a emissão da conta do mês atual. Antes de falarmos da classificação das economias, vamos entender o que é economia. Economia são as unidades que compõem um cliente da SEDAI. Uma casa é uma economia. Um condomínio com 10 apartamentos e uma residência para porteiro possui 11 economias. E essa quantidade é praticada para cada hidrômetro instalado no local. Em condomínio,
com 3 blocos de 60 apartamentos, onde somente um deles tem a residência do porteiro, e para cada um destes temos a instalação de um hidrômetro, teremos a emissão de 3 contas, uma para cada hidrômetro, sendo que apenas uma terá 61 economias. As outras 2 terão 60. Estas economias podem ser classificadas em domicílios, para casas e apartamentos, comerciais, para estabelecimentos comerciais, industriais para as indústrias e públicos, para estabelecimentos do poder público/governo. Cada uma destas categorias tem tarifas diferenciadas praticadas na cobrança. No caso de domicílios, cada unidade tem o direito de consumir até 500 litros de água por dia, ou meio metro cúbico, estando ela vazia, com 1, 2 ou 10 moradores. Os faturamentos podem ser pelo consumo medido, quando o funcionário consegue efetuar a marcação no hidrômetro e com ele funcionando adequadamente. Mínimo, quando o consumo não atingir o limite estabelecido. Ou pela média, quando o hidrômetro estiver parado ou o funcionário da SEDAI não conseguir efetuar a leitura no imóvel, pela ausência do proprietário ou do representante do condomínio que possa fornecer o acesso ao hidrômetro. Aqui nós voltamos a abordar o motivo do impasse entre a SEDAI e os condomínios, falado anteriormente na matéria publicada no jornal O Globo, de 20 de maio de 2018. Como podemos observar, a SEDAI possui 5 faixas de consumo para tarifação. Até o consumo médio de 500 litros por dia, nós pagamos até R$ 3,87 por cada metro cúbico consumido. E passando dessa faixa, os acréscimos de preço por metro cúbico faturados são absurdos, sendo estas majorações de 120%, 200%, 500% e 700%. Podemos até discutir esse assunto judicialmente, mas, na maioria das vezes, a SEDAI tem saído ganhadora nesses pleitos, ainda que nada justifique que, se nós consumirmos na última faixa praticada pela concessionária, ela tenha tido um acréscimo de 700% no custo de produção daquela água que nós consumimos. Nestes quadros, podemos ver o ponto de partida para a gestão do consumo de água que conseguimos implementar em nosso condomínio e que faço voto a vocês que estão assistindo esse vídeo consigam implantar em seus condomínios também. Os resultados alcançados chegam a 12 meses pagando o valor mínimo da conta, sem que tenhamos tido faltas de água ou tenhamos deixado de manter o prédio adequadamente limpo. O primeiro quadro, com o título amarelo, mostra que, na conta do mês anterior, foi fornecido um conjunto de parâmetros básicos para identificarmos qual o consumo máximo que deveríamos ter para não pagarmos qualquer acréscimo de valor em decorrência de excesso de consumo. Tínhamos a data da leitura prevista, sabíamos quando foi feita a leitura do último ciclo de cobrança de nosso consumo e qual o número de dias entre estas datas. Sabíamos a quantidade de apartamentos em nosso condomínio e qual o consumo autorizado para cada unidade. Para lembrar vocês, 500 litros de água por dia. Bastaria acompanhar as medições e gerenciar qualquer risco de estouro da conta, como fazemos há um ano. O segundo quadro, com título verde, mostra como fechamos o mês da cobrança atual. E o terceiro, com título azul, demonstra como já nos preparamos para a cobrança do próximo mês e para gerenciá-la de modo a continuar pagando o mesmo valor mínimo que pagamos há 12 meses. Atualmente, este acompanhamento permite ao próprio zelador programar as atividades que exijam consumo de água elevado de forma mais assertiva e que não leve o nosso gasto a patamares elevados
em decorrência de sobretaxas. Com esta planilha, que coleta diariamente as medições observadas no condomínio, podemos avaliar como está o nosso consumo frente aos parâmetros assinalados a partir da última conta emitida, identificando situações de vazamento ou outros em que poderão causar estouros em relação à primeira faixa de consumo da tabela progressiva de cobrança da SEDAI. E a partir de quando devemos executar alguma ação para que isso não aconteça, como, por exemplo, fechar a entrada de água sem que isso implique em desabastecimento. Esperamos que tenham gostado da abordagem deste vídeo e que ele possa contribuir com iniciativas similares para controle do consumo de água nos seus condomínios, ajudando a preservar o orçamento e o caixa. Fiquem à vontade para qualquer sugestão, comentário, reclamação ou elogio que desejem fazer. Caso tenham sugestões de assuntos para tratarmos futuramente, mandem um e-mail para os contatos a seguir. E lembre-se, converse com os condôminos. Eles são os verdadeiros aliados em ações de controle de consumo de água nas unidades deles e, consequentemente, no condomínio. Apenas para lembrar, em caso de dúvidas, mandem um e-mail. Obrigado a todos.